Oi, galerinha! E aí, como vocês estão? Na nossa aula de hoje, iremos fazer a resolução da nossa atividade de física que fala sobre transformações de temperatura, né? E aí a gente falou sobre graus Celsius e Fahrenheit na aula anterior e a gente vai dar continuidade resolvendo aquela atividadezinha com duas questões que a gente deixou na aula anterior para vocês estarem respondendo. Só relembrando aqui, ó, as nossas fórmulas são: para a temperatura Celsius, a gente vai ter C sobre 5. Para a temperatura Fahrenheit, a gente vai ter F menos 32 sobre 9. E para a temperatura Kelvin, a gente vai ter T menos 273 sobre 5. Por que chegamos a esses determinados valores? A gente vai observar que em determinados países que utilizam uma dessas três escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, a gente vai observar que o ponto do gelo em graus Celsius equivale a 0 grau. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo é 32 Fahrenheit. E na escala Kelvin é 273 Fahrenheit. Ou seja, se o gelo está em 0 graus Celsius no Brasil, vai estar com 32 Fahrenheit nos Estados Unidos e 273 Kelvin nos países que utilizam essa escala. O ponto de vapor, que é quando a água está no estado de ebulição, que ela começa a evaporar, não é? No ponto de vapor, na evaporação da água, é quando a água se encontra a 100 graus Celsius. Isso na escala Celsius. Essa mesma água se encontra a 212 Fahrenheit. E essa mesma água se encontra a 373 Kelvin. Então, por isso que a gente utiliza esses valores. Aqui em Kelvin, onde está dizendo... Isso, pronto, é isso mesmo. Vou para nossa atividade, que eu quero fazer os vídeos menorzinhos para que vocês não carreguem tanto o celular de vocês. Ó, nessa aula, a gente deixou pendente aqui a atividade. A questão diz assim: a temperatura de 104 graus Celsius equivale a quantos graus Fahrenheit? Então, a gente quer saber essa quantidade de Celsius na escala Fahrenheit nos Estados Unidos. Qual é o valor dessa temperatura? Então, a fórmula a gente já sabe que é C sobre 5, que é a fórmula de Celsius. A gente diz que é igual a F menos 32, que é a fórmula de Fahrenheit, isso sobre 9. Então, no momento, a gente pega uma escala termométrica e igualamos a outra. Como na nossa questão nós queremos transformar 104 graus Celsius, no lugar da letra C, a gente coloca o 104 graus Celsius. A partir daqui agora, a gente vai ver o seguinte: pegar aqui uma calculadora para a gente ver se a gente consegue dividir 104. Se a gente consegue dividir por 5, ó, daria para dividir por 5, daria 20,8. Só que para o nosso exemplo, nós não queremos números decimais, número com vírgula. Então, já que não dá um número exato, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai multiplicar os extremos e os meios. Ou seja, a gente vai fazer o seguinte, ó. 104 vezes 9. E depois a gente vai fazer 5 vezes. Aí, quando a gente faz 5 vezes... Aí, agora a gente tem aqui, ó, F menos 32. Então, vamos fazer 5 vezes F. E depois 5 vezes menos 32. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. A gente pode tentar fazer com o número decimal também. Mas vamos tentar fazer por esse lado. Se ficar muito difícil, a gente faz com o número decimal e a gente vê o que é que fica mais fácil pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Multiplicando aqui, a gente vai ter, ó, 104 vezes 9. Vamos usar novamente a calculadora. 104 vezes 9 é igual a 936. Ah, professora, número grande. Gente, mas nós estamos podendo usar a calculadora, não é? Então, não vejo problema no tamanho da operação. Já que nós fizemos 104 vezes 9, foi igual a 936. Agora, 5 vezes F, 5F. Aí, 5 vezes menos 32, a gente vai lá na nossa calculadora, se a gente não souber fazer de cabeça, ó. 5 vezes 32, 160. Como é 5 vezes menos 32, a gente vai repetir o sinal de
de menos e vamos colocar menos 160. Isso daqui é para ficar verde. Prontinho. Na próxima linha, a gente faz o seguinte. A gente vai aumentar aqui o seguinte, ó. Eu vou aumentar o tamanho da letra também, que alguns de vocês têm problema de vista, né? Pronto. 936 é igual a 5F menos 32. O que é que eu vou fazer aqui agora? Esse menos 130 aí, a gente vai passar lá pro outro lado da igualdade, tá bom? Esse menos 160. Por quê? Porque na equação do primeiro grau, a gente aprende que quando a gente tem um número e letra de um lado e número e letra do outro, a gente separa esses termos. Então, a nossa intenção aqui é deixar o 5F sozinho. Então, eu vou repetir o 936. Aí, o 160 que está negativo, eu vou passar ele para o outro lado positivo. E digo que é igual ao 5F. O que foi que eu fiz? Eu só multipliquei em cruz, depois peguei o 160, passei para o outro lado positivo. Aí, agora, na outra linha, eu vou continuar resolvendo. Vamos fazer uma continha aqui, quanto é que dá? Vamos lá, ó. 0 mais... Não, vamos usar a calculadora, né? Então, ó, 936 mais 160. A gente vai ter 1096. 1096 é igual a quem? A 5F. É igual a 5F. Agora, novamente, a equação do primeiro grau. Toda vez que a gente tem número de um lado e do outro lado a gente tem um número e uma letra, esse número está multiplicando a letra. E o contrário de uma multiplicação é uma divisão. Então, esse 5 que está multiplicando F passa por outro lado da igualdade para ser dividido. Então, a gente tem aí o 1096, que vai ser dividido por 5. E a gente vai dizer que é igual... A gente vai dizer que é igual a letra F. Lembrando que esse F aqui, gente, está se referindo ao grau Fahrenheit, que é o que a gente quer saber. Pois bem, vamos lá. E agora? Será que dá pra gente dividir? Vamos usar a calculadorinha aqui, ó. Mil e 96 dividido por 5 é igual a 219,2. 219,2 graus Fahrenheit é igual a F. Prontinho, galerinha. Essa é a nossa resolução. Ou seja, só concluindo aqui, a gente coloca aqui do ladinho, ó. 219,2 é igual... aliás, graus... Cadê? Graus... É igual a graus Fahrenheit. Essa é a nossa resolução. Então, quem achou essa resposta, fez correto também. Um método mais fácil que eu, Betânia, costumo fazer, por exemplo, cai uma questão dessa no Enem, tá lá, nos Estados Unidos, em época de verão e tal, aquele textão gigante. A gente vai lendo. Aí no finalzinho vai dizer assim, se fosse no Brasil, no Brasil, em época de verão, tal, aquele texto grandão. No final diz assim, se fosse nos Estados Unidos, qual a temperatura desse produto, desse objeto, desse clima, enfim. Aí a gente vai lá, substitui na fórmula. Ó como eu faria. Estaria lá aquela pergunta grandona, mas a intenção era só dizer 104 graus Fahrenheit equivale a quantos graus Celsius, né? Ó o que eu faria. Eu colocaria aqui, ó, 104 sobre 5. Aí eu já iria dividindo. É que aqui a gente tem que ensinar para vocês o passo a passo. Mas eu iria fazer assim, ó. 104, eu iria dividir por 5, que daria 20,8. Esse 20,8 eu iria multiplicar por 9. Ou seja, ó, cadê? Vezes 9. Vezes 9. Depois eu iria, igual, né? Agora eu iria somar mais 32. E eu iria achar o mesmo resultado, ó, 219,2. Eu iria dividir 104 dividido por 5.
que daria um valor vezes 9 mais 2, mais 32. Ou seja, eu iria fazer o processo inverso. E eu iria achar o mesmo resultado, mas vocês, é importante que vocês aprendam a fazer o passo a passo. Quando vocês aprenderem, aí vocês podem fazer de forma mais rápida, tá bom? Vou para a nossa próxima questão, a questão 2. A questão 2, ela está pedindo para transformar 105 graus Fahrenheit em Celsius. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vem. Só um momentinho, viu, gente? Para ficar melhor para mim responder aqui. Ó, a nossa fórmula a gente vai utilizar mesmo, ok? Então, eu vou pegar a nossa fórmula aqui logo. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz aqui de errado? Só organizando aqui, viu, gente? Ouço aí uma musiquinha romântica enquanto eu organizo aqui. Pronto. Vamos lá, transforme agora 95 graus Fahrenheit em graus Celsius. Eu vou pegar aqui a nossa fórmula. Vou copiar a nossa fórmula aqui, porque a gente vai se basear por ela. Pronto. Só que agora tem um detalhe importante. Nós vamos substituir a letra F agora por 95, ok? Então, eu vou mais uma vez colocar nossa fórmula aqui. Olha o que a gente vai fazer. No lugar da letra F, a gente vai colocar agora 95 graus. Então, vai ficar assim, ó. 95 graus menos 32, não é? Um presente enviado pelo meu Senhor. Pronto, galerinha. Agora a gente continua, não é? Ó, a gente vai fazer o seguinte. Na outra operação, a gente teve que multiplicar em cruz, não é? Essa daqui a gente também vai estar multiplicando. Só que a gente observa o seguinte. Aqui a gente pode subtrair primeiro, ó. Pode não, devemos subtrair primeiro. Então, eu tenho aqui C sobre 5, que é igual a 95 menos 32. Então, para mim ir para a próxima fase, eu tenho que subtrair isso daqui. Então, eu vou copiar aqui primeiro essa parte, porque eu vou repetir, certo? Então, eu vou ter aqui C sobre 5, a gente repete. A gente repete o C sobre 5. Agora, fazemos umas continhas. 95... menos 32, dá pra gente fazer de cabeça, galerinha? Dá ou não? Dá, molezinha pra gente, ó. Quem tem dificuldade em resolver na cabeça é só fazer, ó. 5 menos 2, 5 menos 2, 3. E 9 menos 3, 6. Concordam? 63, pois bem, 63. E aqui embaixo a gente mantém o número 9. Aí, mais uma vez, eu pergunto agora, 63, dá pra gente dividir por 9? Dá ou não? Alguém já conseguiu resolver? Alguém já pode confirmar se dá pra dividir ou não? Ó, a gente vai repetir aqui novamente o C sobre 5 da nossa fórmula, normalmente. Aí agora a gente vai resolver. Deixa eu ver se dá para dividir aqui ou não. Vamos lá, ó. 63 dividido por 9 vai dar ou não? Dá 7. Porque 7 vezes 9, 63. Então a gente vem cá e colocamos 7. Agora, novamente, a equação do primeiro grau. Toda vez que a gente tem um número dividido por outro igual a um número... Perdão, uma letra dividido por um número igual a um número, a gente repete a letra, repetimos a letra, e esse número que está aqui embaixo no denominador, ele passa para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, a gente vai ter 7 vezes 5. Aí, na outra linha, a gente resolve. Quanto é, galerinha? 7 vezes 5 ou 5 vezes 7? Vai precisar de calculadora, será? Vamos lá?
Ó, 7 vezes 5, ou 5 vezes 7, galerinha, é 35. Prontinho. Pronto. Então, 35 graus. Então, nós vamos lá e dizemos na nossa resposta que 95 graus Fahrenheit equivalem a 35 graus é igual a Celsius ou igual a graus Celsius. Pois bem, galerinha, essa foi a nossa atividade de semana passada, da aula anterior. Como vocês podem ver, uma aula bastante simples, pequenininha. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço forte para vocês, um cheiro no coraçãozinho de vocês. Tchau!